Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos iniciando, hoje é dia 26 de maio, estamos iniciando mais uma reunião de estudo do Evangelho. Reunião essa que faz parte da nossa Casa Espírita em Caiana, do município de Caiana, em que toda semana a gente faz um estudo acerca do texto, de um dos textos de Emmanuel, comentando o Evangelho. Estamos estudando os textos que Emmanuel escreveu sobre o Evangelho de Lucas e hoje iremos estudar o texto cujo título é Firmeza de Fé. Esse texto encontra-se no livro Caminho, Verdade e Vida, editado pela FEB, editora, é o capítulo 124, né? Os textos de Emmanuel, para quem não conhece ainda, são textos que normalmente ele traz um versículo e discorre sobre esse versículo, né? Então, no nosso estudo aqui, nós temos sempre gravado dois vídeos. O primeiro vídeo fazendo uma referência ao versículo, tentando, à medida das nossas possibilidades e limitações, contextualizar, compreender um pouco melhor esse versículo. E o segundo vídeo é um vídeo em que a gente comenta especificamente o texto de Emmanuel, né? O versículo que Emmanuel vai discorrer sobre ele está no capítulo 8 de Lucas, é o versículo 13, que diz assim: As que estão sobre a rocha são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. Esses não têm raiz. São os que por um tempo creem, mas no tempo da prova afastam-se. Esse é o versículo, Lucas 8, 13, né? Em que momento que Jesus diz isso? Comentávamos na semana passada que após o Sermão da Montanha, Jesus realizar várias curas, os especialistas dizem que esse momento é o momento do segundo ano de Jesus. É quando Jesus passou a ser mais conhecido no entorno ali daquele lago belíssimo, que é o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, com várias cidades que ficam ali em torno daquele lago e as pessoas que ali viviam, vivendo principalmente da agricultura, donas de casas e da pesca. Esse momento específico da narrativa bíblica, né, que nós estamos estudando, conforme dissemos, Jesus já tinha um certo grupo de pessoas que ficavam em torno dele em função dos seus feitos, em função dos seus milagres, em função das suas realizações, como uma forma de chamar a atenção das massas, né? E Jesus, como espírito puro que sabia muito bem com quem estava lidando e sabia também que a sua mensagem ela atravessaria os milênios. Sendo assim, como excelso professor e educador, Jesus resolveu falar do reino de Deus, falar dos seus ensinamentos, basicamente de uma maneira bem simplista. Nós poderíamos resumir de duas formas. Em alguns momentos, ele era bem específico a respeito dos seus ensinamentos, aprofundava um pouco mais nos seus ensinamentos. Em outros momentos, ele falava numa linguagem mais alegórica, numa linguagem mais metafórica, com histórias e parábolas. Então, Jesus escolheu a narrativa por meio das parábolas, porque ele sabia que quando a gente ouve uma palestra, por exemplo, né, nós espíritas nós somos habituados a ouvir palestras, é comum você ouvir uma palestra
e às vezes o palestrante tem uma palestra belíssima e você termina a palestra e muitas vezes você não lembra muitas coisas que foram ditas ali. Porque numa hora de palestra existe uma carga de conteúdos e informações muito grandes. Quando esse palestrante consegue inserir alguma história, algum fato real na sua palestra, normalmente, com o passar do tempo, a gente se recorda dessa história, se recorda desse fato real. Não é assim que acontece? Pois então, vamos voltar 2000 anos. No tempo de Jesus, poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. O contato com os textos escritos do povo hebreu, principalmente, era mais específico nas sinagogas, né, ou no templo de Jerusalém. Era muito difícil escrever, era caro escrever, né? Então, a grande força da tradição do povo hebreu está vinculado à sua capacidade de transmitir oralmente os seus ensinamentos. A Bíblia, por exemplo, como que a Bíblia conseguiu se perpetuar durante tantos anos? Em função da conservação de alguns textos, né? Foram encontrados alguns textos agora recentemente, né? 1950 ou 60, não sei, que são os chamados manuscritos do Mar Morto, que são os textos mais antigos, né? Que se tem notícia. Nenhum texto desse do Novo Testamento é o original, né? Segundo os especialistas nos ensinam. Então, como é que eles faziam para conseguir preservar a sua tradição? Contando histórias. É a forma que você tem de preservar um ensinamento por mais tempo. Não é assim? E Jesus, conforme eu disse, como grande educador, se utilizou desse recurso. O recurso que ele tinha para poder ensinar às pessoas as leis de Deus, para poder implementar na terra o reino de Deus, entre outras coisas, foi contando histórias através de parábolas. E nós temos diversas parábolas que são muito famosas, né? A parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, enfim, e a parábola da figueira seca, entre outras parábolas que passaram aí. Muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento bíblico, mas quando você relembra uma parábola, a pessoa, isso aí eu conheço, né? Porque fixa mais, é mais fácil se lembrar que isso era muito forte para aquele povo da época. E Jesus se aproveitou de um recurso que já existia, que era contar história para que as pessoas pudessem gravar os seus ensinamentos, né? Esse versículo que eu li no início do vídeo, ele é um versículo que faz referência à parábola do semeador. Vou ler rapidamente a parábola do semeador para que todos possam se lembrar. A parábola do semeador, ela é narrada por 3 evangelistas. Ela é narrada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Ela está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Ela está em Marcos, capítulo 4, versículo de 3 a 9. E ela está em Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 8. Que diz assim na narrativa de Lucas: reunindo-se numa numerosa turba que vinha de cada cidade até ele, disse por parábola: saiu o semeador a semear sua semente, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e foi pisoteada. As aves do céu as comeram. Outra parte caiu sobre a rocha. Ao germinar, ressecou-se, por não ter umidade. Outra parte caiu no meio dos espinheiros, e germinando juntos os espinheiros, a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa, e germinando produziu fruto ao cêntuplo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola do semeador na narrativa de Lucas. Mas o versículo que nós estamos estudando é o versículo
está no capítulo 8 de Lucas, versículo 13. Ele não faz parte da parábola. O que esse versículo faz? Qual é a referência desse versículo, então? Esse versículo faz referência a uma explicação do próprio Jesus sobre a parábola do semeador. É uma das poucas parábolas que normalmente Jesus contava essas histórias e elas encerrava. Nós temos livros espíritas hoje que contam os bastidores dessas histórias, contam o antes do porquê que surgiu uma parábola e contam o depois, Jesus conversando ali com seus discípulos sobre esse ensinamento, né? Mas a Bíblia não traz esses bastidores. Então, Jesus precisou, nesse caso específico, talvez pela importância dessa parábola, tem um grande estudioso espírita, né, já desencarnado, desencarnou na década de 40, se eu não estiver enganado, chamado Caibar Schutel, que disse que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. E deve ser isso mesmo, porque Jesus faz questão de explicar essa parábola. Então, esse versículo que nós estamos estudando, ele é uma referência a uma explicação de Jesus da parábola do semeador. Cabe lembrar, meus irmãos, que naquela época não existiam os evangelhos. Tem muita gente que acha que... Poucas pessoas sabem, por exemplo, que Lucas não teve contato direto com Jesus, né? Que quem teve contato direto com Jesus foi Mateus, né? E João, dos 4 evangelistas. Lucas e Marcos não tiveram contato direto com Jesus. Então, os evangelhos foram escritos décadas depois, né? Para poder isso ficar claro na memória do povo da época, Jesus contava essas parábolas. E nesse caso específico dessa parábola, Jesus fez questão de explicar a parábola. E esse versículo de estudo faz parte dessa explicação, tá? Então, esse aí é o contexto da narrativa bíblica. Cabe ressaltar um detalhe que eu estava esquecendo aqui, que normalmente as parábolas, Jesus falava tanto para os seus discípulos quanto para o povo. Mas quando ele estava mais próximo somente com os seus discípulos, ele ensinava com maior profundidade alguns conceitos dessas parábolas, né? Inclusive, a própria Bíblia nos diz isso. Um pouco antes desse versículo de estudo, os próprios discípulos perguntam: por que falais em parábolas, né? E ele explica que para alguns era possível compreender com maior profundidade seus ensinamentos. Para outros, talvez sejamos nós, que dependemos aí de 2000 anos para estarmos aqui tentando compreender um pouco mais os ensinamentos de Jesus, ok? Então esse aí é o contextozinho do versículo. O segundo vídeo agora nós vamos falar do texto, né, que Emmanuel escreve. Nessa semana eu chamei uma grande amiga para poder fazer uma parceria com a gente. Então, o vídeo do segundo, que vai explicar o texto, não será feito por mim, será feito pela nossa companheira Ambrósia, né? Eu vou estar postando o vídeo aqui no grupo do WhatsApp, para que todos possam acompanhar a explanação dela sobre o vídeo, que eu achei fantástica. Tinha tido uma leitura sobre o texto, e quando ela me mandou o vídeo, ela foi com uma profundidade muito maior nos ensinamentos de Jesus. Tanto é que eu refiz a minha leitura e fiquei com a leitura dela, que eu achei muito bacana, né? Isso é estudar evangelho, né? É você ir se aprofundando cada vez mais nos textos, não é decorar textos, é compreender esses textos, porque quanto mais você se aprofunda nos textos de Jesus, mais fácil fica colocar esses textos em prática, que no final das contas o que importa é isso, colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo, estudando aí do Evangelho. Um abraço a todos, aproveitem o vídeo da Ambrósia, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.